Fiquem todos atentos porque a leitura do livro já vai começar. Dia da semana, quinta-feira. Ontem foi o dia dos jogos escolares e a coisa já começou polêmica. Antes mesmo do primeiro sinal, o Sr. Ray mandou Jesse Range para detenção, só para poder roubá-lo para o time dele. Daí a equipe do Sr. Ray ficou com os melhores competidores e o resto do pessoal não tinha a menor chance. Antes de começarem os jogos escolares, a Sra. Epstein juntou nossa equipe no pátio para repassar a estratégia e fazer os últimos ajustes. Eu ainda não tinha entendido porque ela aceitou trocar o Jesse Range por mim e aqueles dois outros garotos. Eu só estava inscrito para uma competição, que era a corrida de 3 pernas. Minha parceira era Madison Burke, que é bem mais alta, o que deixava as coisas meio esquisitas. Mas quando a corrida começou, finalmente entendi a estratégia da Sra. Epstein. Ela não me quis por ser rápido, ela me quis por ser leve. Madison e eu terminamos em primeiro lugar, o que foi bom começo para o nosso time. Mas tivemos uma grande decepção minutos depois, quando Marcelo Romero torceu o pé na corrida de sacos. O que aconteceu foi que as tias da merenda tinham deixado umas batatas nos sacos, e aposto que não foi sem querer. Marcelo ia correr os 50 metros rasos logo em seguida, e todos os alunos da nossa turma estavam competindo em outras modalidades. Então a Sra. Epstein disse que eu ia ter que entrar no lugar dele. Fiquei em penúltimo lugar, porque ainda estava meio dolorido da corrida de 3 pernas. Só consigo correr rápido de verdade se tiver um incentivo para isso. A vez que corri mais rápido na vida foi quando fugi do Roderick, depois que ele pisou em um monte de cocô de cachorro e eu caí na gargalhada. Garanto que se alguém tivesse me cronometrado, veria que atingi a velocidade de um guepardo. O único motivo de eu não ter acabado em último nos 50 metros rasos foi porque assim que a corrida começou, Jesse Range caiu de cara no chão. E quando isso aconteceu, achei que ele devia ter tropeçado nos cadarços ou coisa do tipo. Mas no fim, ele tinha aceitado uma grana para simular um acidente. E ninguém descobriria se o vice-diretor Roy não tivesse flagrado o suborno rolando nos fundos da escola. Ahá! Jesse não queria ser suspenso, então entregou os garotos que estavam por trás do esquema. Aqueles caras tinham montado uma central de apostas na sala de vídeo do 2º andar. Arremesso de esponja, 4-1. Carrinho de mão, 3-1. Cabo de guerra, 6-1. O resto do time do Sr. Ray também estava trapaceando, mas isso não surpreendeu ninguém. Os moleques de lá tinham colocado as bexigas d'água no freezer do refeitório e só foram descobertos porque George Helston fez o Mickey Ardala desmaiar quando acertou a cabeça dele na guerra de balões. A equipe da Sra. Bosch ganhou o jogo dos sacos de feijão e com isso ficou em primeiro por um tempo. Mas aí o time do Sr. Shaw ganhou a corrida de revezamento com o balde e o arremesso de esponja, e então eles assumiram a liderança. A equipe dos faxineiros começou a subir na classificação e teria ido para o primeiro lugar se os braços do Sr. Washington não tivessem perdido a força no meio da corrida de carrinho de mão. A última competição foi cabo de guerra e a vitória estava entre o time da Sra. Bosch e o das tias da merenda. Tinha certeza de que o time da Sra. Bosch ia ganhar, mas as tias da merenda levaram a melhor, já que usaram a Sra. Fruley como âncora. Quando voltamos para as salas depois dos jogos, todo mundo estava triste porque as tias da merenda acabaram ganhando o dia de folga. E ficamos preocupados também, porque ouvimos dizer que os faxineiros iam cobrir o turno delas no almoço. Especial de hoje, carne surpresa. Mas acho que a direção da escola sabia que a coisa ficaria feia. Então, um pouco antes de dar o sinal, o vice-diretor Roy anunciou que todo mundo ia ganhar folga na sexta-feira. Dia da semana, sexta-feira. Fiquei empolgado por ter um dia todo sem precisar fazer nada e estava bem a fim de dormir até mais tarde. Só que assim que a mamãe soube da minha folga, aproveitou para marcar um monte de coisas para mim. Fiquei de mau humor o dia todo, mas a mamãe estava toda animada. Ela queria saber tudo sobre os jogos escolares e perguntou se eu tinha me divertido.
Então falei a verdade, que os jogos tinham sido uma grande porcaria. Ela disse que o motivo das minhas experiências ruins nos esportes era que eu nunca tinha feito parte de um time. Mas falei que fiz parte de um time nos jogos escolares e em várias outras ocasiões. Então acho que no fim, ela bloqueou algumas lembranças que eu também preferia não ter guardado. Strike 32. A mamãe explicou que estava falando de fazer parte de um time de verdade, um em que todos se apoiam. Disse que alguns dos momentos mais felizes da vida dela tinham sido praticando esportes na escola. Vai, Huskies! Ela falou que a melhor coisa de fazer parte de um time é aprender a cooperar, e que essa é uma lição que serve para o resto da vida, principalmente no trabalho. Acho tudo isso meio ridículo, mas na real não sei o que os adultos fazem no trabalho. Vai, time! A mamãe me falou para dar mais uma chance para os esportes e que se não rolasse, ela pararia de insistir no assunto. Respondi que ia pensar, mas confesso que fiquei torcendo para ela esquecer disso em um dia ou dois. Não entendo por que as pessoas ficam tão envolvidas com os esportes, sendo que existem coisas muito mais importantes na vida. Se você conseguir arremessar uma bola a 160 km por hora, vai ganhar milhões de dólares. E as crianças vão pendurar pôsteres com a sua foto na parede. Vai, Joy! Mas se você descobrir a cura do câncer, vai ganhar no máximo um tapinha nas costas. Valeu, Marie! Bom trabalho! Sempre me pergunto como foi que inventaram os esportes para começo de conversa. Antigamente as pessoas viviam em guerra. Acho que decidiram que era melhor arrumar um jeito de resolver as diferenças sem precisar matar ninguém. Aí alguém veio com a ideia de que os esportes podiam ser uma solução mais pacífica. Daí, com o tempo, os esportes evoluíram e hoje existem times com mascotes, líderes de torcida e atletas profissionais. Só fui a um jogo com atletas profissionais na vida quando meu pai me levou para ver uma partida de futebol americano. Para ser sincero, não lembro de muita coisa sobre o jogo em si, mas de todo o resto, sim. Ele não queria gastar dinheiro estacionando perto do estádio. Então a gente parou o carro num terreno baldio. Ele levou a churrasqueira e nós fizemos os hambúrgueres. Até que foi divertido. Mas bebi refrigerante demais e no caminho para o estádio soube que precisaria passar no banheiro antes, se não quisesse molhar as calças. Papai não queria parar nos banheiros químicos, porque as filas estavam enormes, mas avisei que não ia conseguir chegar ao estádio e implorei para a gente parar. Precisei esperar 20 minutos até que finalmente chegou a minha vez. Queria que o papai tivesse me avisado como essas coisas são por dentro, porque eu teria me segurado. Mas foi bom fazer aquela parada, já que na entrada do estádio tinha outra fila enorme para passar pela segurança. A gente perdeu o primeiro quarto do jogo só esperando para entrar. Quando enfim entramos e encontramos nossos lugares, tinha uns caras sentados lá. E levou mais um tempão para resolver isso também. Não sei por que o estádio tem assentos marcados, porque ninguém fica sentado. E a maior parte das pessoas no setor era grande demais para alguém da minha altura conseguir enxergar algo. Como não conseguia ver o campo, não tinha ideia do que estava rolando. E o papai estava tão entretido com o jogo que nem se preocupou em me contar. No fim, percebi que dava para acompanhar o jogo pelo Jumbotron, um telão gigantesco que fica em cima do campo. Sempre que o jogo parava, eles viravam as câmeras para a torcida. Câmera do beijo. Tinha uma coisa chamada torcedor mais fanático, que premiava quem fizesse a maior maluquice quando aparecesse no telão. E tinha um pessoal pirando mesmo. Você é o torcedor mais fanático? Filma eu! Sabia que não ganharia o prêmio de torcedor mais fanático escondido atrás de um monte de gente. Então, no intervalo, fui para as escadas e fiquei tentando chamar a atenção das câmeras. Mas acho que o papai ficou com vergonha. Então me deu dinheiro e me mandou comprar alguma coisa para comer e uma lembrança para levar do jogo. Gastei a grana com pipoca e uma mão gigante de espuma. Mas quando estava saindo da barraquinha de lembranças, ouvi um barulhão que sacudiu o estádio inteiro. Ao que parece, quando o time da casa marca pontos, eles dão tiros de canhão.
Queria que o papai tivesse me avisado sobre isso, porque achei de verdade que estávamos em perigo. Bebidas geladas. Depois que percebi que estava tudo tranquilo, fui procurar o papai. Mas não me lembrava em que setor a gente estava, e os ingressos estavam com ele. Comecei a entrar em pânico, porque tinha 80 mil pessoas no estádio, e de costas todo mundo é igual. Além disso, a partida estava empatada, e os torcedores estavam distraídos demais com o jogo para querer ajudar uma criança perdida. Setor 303. Por sorte, uma funcionária do estádio me viu vagando pelo corredor e me levou até o balcão de crianças perdidas. Perguntaram quem eu era e quando tinha visto meu pai pela última vez, mas a essa altura estava tão abalado que mal conseguia lembrar meu nome. Balcão de crianças perdidas. Quando percebi, tinha uma câmera na minha cara e a minha imagem foi parar no Jumbotron. Criança perdida. Frank Heffley. Favor comparecer ao balcão de crianças perdidas no corredor B. Aí percebi que era a minha chance de ganhar o torcedor mais fanático, então aproveitei. Criança perdida. Frank Heffley. Favor comparecer ao balcão de crianças perdidas no corredor B. A boa notícia foi que o nosso time ganhou o jogo no último lance. A má foi que o papai não viu porque teve que me buscar. E acredite, eu ganhei o prêmio de torcedor mais fanático, que era um par de ingressos para o jogo seguinte. Mas não me lembro de ter ido em outro jogo depois desse, então acho que o papai levou o Roderick. O que ficou na minha memória desse dia foi que o pessoal do estádio se esforçava para manter os fãs entretidos. Acho que a nossa igreja poderia aprender algumas coisinhas com o esporte profissional. Para começar, quando apresentam o padre e os coroinhas, deveriam diminuir as luzes e tocar uma música bem alta, porque isso deixa a galera empolgada. E agora do Seminário de Santa Maria em Baltimore. Outra coisa que poderiam fazer é usar um mascote para deixar a missa mais divertida para as crianças. É preciso dar uma quebrada no ritmo para manter as pessoas energizadas, então seria uma boa atração para o intervalo. Existe todo tipo de coisas malucas em termos de entretenimento. Só que o maior avanço na igreja seria se eles tivessem um Jumbotron. Em primeiro lugar, isso ajudaria o pessoal lá do fundo a se sentir mais próximo da ação. Ao vivo. Para as pessoas que chegassem atrasadas, poderiam inclusive sortear lugares na frente. Você foi selecionado para um upgrade de assento. Além disso, eles podiam usar o Jumbotron para incentivar as pessoas a serem um pouco mais generosas quando a caixa de coleta passasse. Tenney Smith. Doação da semana passada. $2. Tem um monte de outras sugestões, inclusive anotei tudo. Mas acho que as pessoas que comandam a igreja devem andar muito ocupadas, porque até agora ninguém me respondeu. Saída. Ofertório. Ainda não acabou a leitura. Fique ligadinho. O Diário de um Banana bola fora. Continua no próximo vídeo.